Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série do Apocalipse. Lembrando que estamos nos baseando na revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica. E também no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Esta é a 10ª parte do projeto que nós estamos fazendo no livro de Apocalipse. E no episódio de hoje teremos Filadélfia, a Igreja Missionária. Pensando em uma introdução, nós podemos dizer o seguinte: a carta à igreja em Filadélfia nos convida a considerar se nossa igreja está cumprindo a sua missão e também se está aproveitando as portas abertas oferecidas pelo nosso Senhor Jesus. As únicas referências bíblicas a esta igreja estão em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, e depois no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Mas apesar de aparecer tão pouco, ou somente ali no livro de Apocalipse, esta igreja também será de suma importância para a nossa reflexão nas igrejas ou na igreja dos dias atuais. Então, vem comigo e vamos refletir juntos. A início de conversa, eu gostaria de te convidar a relembrar o conteúdo desta carta. Para tanto, eu convido o Cid Moreira, com a sua voz belíssima, que fará a narrativa do conteúdo da carta da Igreja de Filadélfia para nós. Ao anjo da Igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Pronto. Agora que relembramos o conteúdo da carta, podemos dar seguimento. A cidade de Filadélfia. Filadélfia está aqui bem próximo a Sardes, uma das 7 igrejas que nós já estudamos. Essa cidade de Filadélfia é a atual Alaşehir, na Turquia. Ela foi fundada no ano de 189 a.C.
por Eumenes II, rei de Pérgamo. O nome Filadélfia vem do grego Filadelfos e significa amor fraternal. E se refere ao amor de Eumenes II por seu leal irmão e sucessor Atalo II. Numa época em que a sucessão ao trono era marcada por traições, o exemplo desses irmãos era admirável. E Filadélfia, por ser uma região bem produtora de uvas, Dionísio, considerado deus grego do vinho, era muito reverenciado. Divindades pagãs e o imperador também eram cultuados nessa cidade. A localização de Filadélfia era estratégica para o acesso aos países da Lídia, Frígia e Mísia. Uma importante estrada comercial romana passava pela cidade, dando acesso tanto para o interior quanto para o mar Egeu, através dos portos de Esmirna e Éfeso. Essas facilidades, elas eram importantes para a difusão do cristianismo. A disseminação, a propagação da palavra. Bem, não se tem registro bíblico sobre a origem da igreja ali em Filadélfia, podendo ter sido fruto das viagens missionárias de Paulo até. Os cristãos da cidade, eles sofriam as mesmas perseguições e martírios que os demais, em especial dos judeus e suas seitas. O fato de a igreja de Filadélfia estar incluída entre as 7 cartas do Apocalipse revela a sua reverência, tanto para o mundo da igreja primitiva, quanto para a nossa geração. E isso nós vamos ver bastante aqui. Vamos dar seguimento. Bem, como é que Cristo se apresenta a esta igreja em Filadélfia? Jesus, ele apresenta as suas incomparáveis credenciais de forma diretamente relacionadas ao contexto da igreja ali em Filadélfia. Vejamos. Primeiro, ele se apresenta como aquele que é santo. Jesus apresenta-se para aquela igreja afirmando tanto seu caráter divino e sem pecado, como também seu propósito de dedicação exclusiva a Deus. Já o imperador buscava uma glória pessoal para si mesmo. Veja a grande diferença do Senhor Jesus, não é verdade? Segundo, aquele que é verdadeiro. Jesus se apresenta com essa credencial, aquele que é verdadeiro. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Em João 14,6 ele disse e afirmou, eu sou a verdade. Em oposição aos falsos ensinos que circundavam a igreja, que cirandavam a igreja. Ao mesmo tempo, também é o cumprimento da promessa do pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento. Jesus é aquele que é a verdade. Terceiro, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Isso é uma linguagem figurada, referindo-se à prática da entrega simbólica da chave para o administrador das coisas do rei, significando plena autoridade delegada pelo rei. A chave de Davi se refere ao reino messiânico, onde Jesus, e só ele, tem a chave do reino de Deus. Ele é o único que pode dar acesso à presença de Deus e à vida eterna. Com essa credencial, Jesus se coloca claramente contra a posição dos judeus em Filadélfia, que se julgavam detentores da chave do reino e perseguiam os cristãos. E quarto, Jesus se apresenta como aquele que abre portas, e ninguém pode fechar. E também ele é aquele que fecha, e se ele fechar, ninguém pode abrir. Essa afirmação de Jesus enfatiza a sua autoridade como detentor da chave de Davi, de permitir ou não o acesso ao reino de Deus. Ao mesmo tempo, introduz a ideia de porta, que será compartilhada com a igreja em Filadélfia. Jesus ele afirmou colocar diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta,
que ninguém podia fechar. Esta mesma promessa ele faz à igreja de hoje. E isso está bem associado ao versículo anterior e o seu contexto. Nós entendemos que Jesus está conferindo sua autoridade para essa igreja. A ideia de porta aberta significa uma oportunidade de testemunho diante dos que não têm a salvação em Jesus Cristo. Encontramos assim, então, a premissa da vida na igreja de Jesus, ou seja, missões. Esse conceito precisa ser bem entendido. O que tornava a igreja de Filadélfia uma igreja de porta aberta, uma igreja missionária, era a autoridade do Senhor Jesus. Porque Jesus é aquele que detém a chave de Davi. Quem coloca diante da igreja a oportunidade para proclamar e testemunhar a fé é o Senhor. Não são as boas credenciais da igreja que conquistam pessoas para o reino de Deus, mas é a presença e a autoridade de Jesus no meio da sua igreja. Porque Jesus é quem abre a porta e só Ele é que abre. E Ele também pode fechar. A afirmação de Jesus que ninguém pode fechar, ela encontra correspondência em Mateus 16:8. Lá é o texto em que Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nenhuma perseguição, nenhuma força, nenhum movimento, nem ninguém podem prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Para a igreja ali em Filadélfia, isso significava que a perseguição dos judeus não poderia deter o avanço do evangelho. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E se ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceria, realmente as portas do inferno jamais prevalecerá. Aí, fazendo uma aplicação de Apocalipse para hoje, a ideia de porta, ela se refere a movimento, a passagem. Nesse caso, a porta aberta deve ser a deixa, para que a igreja saia de suas paredes em direção aos que perecem sem Jesus. E não ficar entre as suas paredes, esperando que as pessoas entrem pela porta. É o contrário. A ideia de porta aberta é que a igreja saia das quatro paredes. Outra coisa que precisa ficar bem clara nessa perspectiva da aplicação de hoje, de Apocalipse para hoje, é que se só Jesus detém a chave do reino de Deus, pode alguma igreja ou denominação dizer que apenas seus membros irão para o céu? Fique atento a isso. Há diversas seitas cristãs que pregam que só seus membros terão lugar no céu com Deus. E eu já te disse uma vez e repito, no dia da volta de Cristo, o que mais teremos é surpresa. Portanto, não pregue dizendo que só a sua igreja vai ser salva. Vai ser salvo aquele que estiver na presença do Senhor, aquele que realmente viveu uma experiência genuína com Cristo e tantas outras coisas que só Jesus pode fazer o julgamento, porque a graça, a misericórdia do Senhor é tão tremenda que nos surpreende o tempo todo. Agora, por outro lado, também não queira viver uma vida de qualquer jeito, achando que a graça vai te cobrir, que o perdão vai te cobrir, que o amor vai te cobrir e o Senhor vai fechar os olhos para a sua vida naquele grande momento. Tenha muito cuidado com isso também, ok? Vamos caminhar um pouco mais. Bem, aí aqui nós temos o elogio de Cristo a Filadélfia. Olha, Jesus, ele ama apontar as nossas qualidades. E ele olhou para Filadélfia e disse: conheço as tuas obras. A mesma coisa que o Senhor disse lá para a Filadélfia, ele diz para a igreja de hoje. Ele diz individualmente para cada cristão. Ele diz para você que está participando dessa aula agora. O Senhor te diz: olha, conheço as tuas obras.
O Senhor, ele fala do relacionamento prioritário entre ele e a sua igreja. A vida da igreja, bem como as suas obras, ela é conhecida primeiramente pelo Senhor, antes de ser visível aos outros e ao mundo. Apesar de nós não sabermos que obras eram essas, nós sabemos que agradaram ao Senhor. Para os irmãos em Filadélfia, essa afirmação carrega a certeza de que, ainda que o mundo não compreenda e não aceite as ações da igreja, o Senhor as conhece e isso basta. A palavra de Jesus, ela traz descanso, ela traz conforto. Como igreja do Senhor e seus servos, nós precisamos nos lembrar de que Ele nos conhece como somos e conhece as nossas obras. Nós precisamos ouvir sua voz dizendo: conheço as tuas obras. Não como um juiz carrasco pronto a condenar, mas como Deus, a quem devemos servir e adorar em todo tempo. As qualidades evidenciadas por Jesus também está na frase que ele diz: olha, guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. Oh, que maravilha! Olha, essas são palavras louváveis, ainda mais em meio à perseguição. Davi, lá no Salmo 119, versículo 11, dizia: guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Lembra? Guardar a palavra era uma prática dessa igreja, não uma teoria. Eles viviam isso na prática. Oh, meu irmão, que o Senhor diga isso de mim e de você. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Os discípulos de Jesus, todos os 12, eles morreram de forma cruel, justamente para não negar o nome do Senhor Jesus. Vamos seguir um pouco mais? Que aplicação a gente pode fazer disso para hoje? Será que as igrejas da nossa geração também podem ouvir o mesmo elogio hoje? Será que individualmente nós, membros do corpo de Cristo, temos guardado a palavra do Senhor de verdade? Reflita aí que eu reflito daqui. A repreensão de Cristo. Qual foi a repreensão que Cristo deu para esta igreja? As outras igrejas ele repreendeu. E Filadélfia? Nenhuma. Não houve repreensão. Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja em Filadélfia. Mesmo quando ele diz, olha, tens pouca força, ali no versículo 8, Jesus não está repreendendo, Jesus não está acusando, desmerecendo esta igreja. Pode ser uma referência ao número de fiéis, por exemplo, por isso eles tinham pouca força, era uma igreja pequena. Sendo uma igreja pequena, realmente essa é a ideia, uma igreja com pouca força, com pouco recurso, não é? Força espiritual tinha. Essa limitação de força, ela não descredenciou a igreja para o seu ministério. E também não impediu de ter a sua fidelidade e obediência reconhecida pelo Senhor. O que nos indica os seus critérios de igreja forte, então, nesse sentido, né? Caminhando um pouco mais. A exortação e a promessa de Cristo à igreja. Olha, os falsos judeus, eles são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Eles perseguiam os cristãos, mas eles reconheceriam no futuro que a igreja em Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por ele, pelo próprio Senhor Jesus, né? Esse tempo futuro não é explícito se seria um reconhecimento ainda no primeiro século ou depois, mas com certeza se aplica ao reconhecimento final, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, como disse Paulo ali à igreja de Filipe,
né, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Confira lá. Nós encontramos aqui mais uma palavra de conforto e de encorajamento de Jesus para a igreja em Filadélfia e para toda a sua igreja ao perseverar diante das tribulações. Jesus, ele promete a essa igreja o livramento das provações futuras. Essa promessa é em decorrência da obediência e da perseverança dos cristãos em Filadélfia. É certo que a hora das provações chegará, né, sobre o mundo inteiro, como tem chegado aos nossos dias já. A igreja deve estar preparada por meio da perseverança em obedecer a Jesus. E o Senhor Jesus promete, ele diz, olha, venho sem demora. Lembrando que a sua vinda se aproxima a cada dia. E nos nossos dias a gente vê só se abreviando. Aí por isso ele diz, conserva o que tens. Isso revela que, apesar dos elogios recebidos, a igreja em Filadélfia ainda tinha sua parte a cumprir. Era preciso conservar o que tinha, continuar firme no Senhor e perseverar na fé, em meio às lutas e às tribulações que eles já enfrentavam ali. Bem, e assim nós concluímos esta lição. A carta à Filadélfia termina com a visão da vida na Nova Jerusalém celestial. Deus será adorado. E o pertencimento de cada cristão neste reino jamais será tirado. O que eu aprendo com tudo isso? Aprendo que, se quisermos morar no céu, se quisermos realmente viver uma experiência eterna com Deus, precisamos viver experiências com o Senhor primeiro aqui. E imitarmos a igreja ali em Filadélfia. Uma igreja que alegrou muito o coração do Senhor. Irmãos que alegraram muito o coração do nosso Deus. Faça isso você também. Busca dia após dia viver essa experiência com o Senhor e realmente poder ouvir dos lábios do nosso Mestre: conheço as tuas obras, obras positivas, obras que alegram o coração de Deus. E Filadélfia hoje? Que notícia podemos ter da cidade de Filadélfia nos nossos dias? Bem, aí para isso você já sabe. Como no final de todos os nossos vídeos, eu gostaria de convidar os nossos guias turísticos da Turquia, os nossos queridos amigos, para nos mostrar e nos dar informações da Filadélfia dos nossos dias. E assim, finalizaremos a nossa carta à igreja em Filadélfia, uma carta maravilhosa, edificante e de muito valor para nós. Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja muito edificado com esse estudo e que a boa mão do Senhor continue repousando sobre você. Até o próximo domingo com mais uma Escola Bíblica Dominical. Portanto, vamos para o vídeo. A 40 quilômetros de Sardes fica a cidade atual de Alaşehir, onde estava Filadélfia. Infelizmente, da cidade velha, como em Tiatira, poucas coisas sobraram. Filadélfia significa literalmente amor fraternal, porque a cidade foi fundada por um rei de Pérgamo que amava muito o seu irmão. Com nossos grupos na Filadélfia, visitamos os restos de uma igreja bizantina. Os restos dos alguns pilares ou colunas gigantescas da igreja existem ainda. E isso me lembra uma parte da carta escrita para a igreja da Filadélfia. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus.
e dali ele jamais sairá. Bom, o nosso vídeo acaba aqui, mas a nossa viagem nas igrejas do Apocalipse tem mais uma parada: Laodiceia. Até mais.